No nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Agradeço a Deus primeiramente a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Aleluia, meu Deus. Convido você que pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Aleluia, meu Profeta Deus. Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. Apenas um versículo. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Aleluia, meu Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Um texto bem conhecido de todos os irmãos, creio eu. Amém? Todos encontraram? E nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Podeis assentar, irmãos. Aleluia, meu Deus. Creio que todos nós sabemos que a quem esse texto se refere, a Jesus Cristo, Messias, né? E eu não poderia seguir a pregação, a mensagem, antes de contar um pouco sobre a história deste livro, sobre esse grande profeta que nós conhecemos como profeta Isaías. Isaías, se deriva o nome do hebraico Yeshayahu, que significa Deus é a salvação, ou Senhor é a salvação. E nós sabemos que o nosso Deus verdadeiramente Ele é a nossa salvação. Isaías começa o seu ministério no ano de 742, mais ou menos, antes de Cristo, no último ano do reinado Uzias em Judá. E Isaías, então, ele vem com a missão de anunciar e pregar sobre aquele a quem a Bíblia falava desde o princípio, que seria do Messias, do Salvador, da nossa redenção de nossas almas. Isaías, então, ele fala, se você ler o livro de Isaías, ele fala no capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 9, versículo 2, Isaías 42, Isaías 53, onde retrata sobre o sofrimento de Jesus, quando ele se entrega à cruz, Isaías 40, Isaías 66, todos esses capítulos eles se referem a Jesus Cristo. E o Espírito Santo agora me falando nesse exato momento, algo para os irmãos, e me lembra de Jeremias. Todos nós conhecemos a passagem de Jeremias, no versículo onde a Bíblia diz: e veio a palavra a Jeremias dizendo, antes que te formasse no ventre eu te chamei, antes te santifiquei, as nações te dei por profeta. Uma coisa que eu gostaria de dizer para você: muitas das vezes Deus quer usar você, e nós nos esperamos Deus nos chamar, mas muitas vezes Ele quer que o Isaías se levante e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Aleluia. Não desista. Quem sabe você está há anos e quer servir a Deus e fazer a vontade de Deus, esperando que Deus fale com você como falou com Jeremias, mas quem sabe Deus está apenas esperando, como o versículo nos diz aqui: eis-me aqui, envia a mim, porque aí ele foi um grande profeta, da onde falou grandes coisas sobre o Messias. Amém? Aleluia. Como todos nós, creio que você já tem percebido que todo o culto tem falado de Jesus Cristo, todo o culto tem sido e tem mostrado sobre Jesus. E eu não poderia nessa noite, sair daqui sem ministrar verdadeiramente sobre Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu tenho por título esta mensagem: por que eu e você não podemos viver sem Jesus? Amém? Eu vou repetir mais uma vez: por que eu e você não podemos viver sem Jesus? A humanidade até pode, quem sabe, viver sem Jesus, mas nós que nos entregamos a Cristo, nós que aceitamos a Ele como único e suficiente Salvador, não podemos mais viver sem Jesus. Amém, irmãos? Porque Jesus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus, Ele é tudo aquilo que nós temos. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que nos ajuda. Ele é aquele que nos auxilia. Ele é aquele que nos levanta quando estamos caídos. Ele é aquele que nos sustenta quando nós não temos nada. Então, não podemos sair daqui sem pensar verdadeiramente por que eu e você não podemos viver sem Jesus. Porque Jesus, Ele é a base de tudo. Desde o Gênesis, a Apocalipse retrata sobre esse Salvador. Desde o princípio da Bíblia até o final, ela retrata sobre o Messias, aquele que iria vir e resgatar as almas, quem sabe, que estavam direcionadas ao inferno. Mas Ele veio para trazer vida e vida na glória. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, porque eu e você, verdadeiramente, não podemos viver sem Jesus. Em primeiro lugar, nós não podemos viver sem Jesus por causa da sua
graça. Amém, irmãos? Creio que todos nós aqui sabemos o que é graça, né? É dom gratuito e merecido de Deus. Aquilo que eu e você não merecia, Ele nos deu. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele nos salvou. Nós não merecíamos o perdão, mas Ele nos perdoou. A Bíblia fala em Romanos, nos diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus vem e morre na cruz, Ele rasga o véu aonde separava eu e você de ter acesso com o Pai. E hoje nós podemos verdadeiramente falar pertinho com Deus, e Ele nos ouve e Ele nos abençoa. Então, eu e você não podemos viver sem Jesus por causa da sua graça. E quando eu falo graça, eu falo tudo aquilo que engloba verdadeiramente na graça: o amor, a misericórdia, a bondade, o perdão, a salvação verdadeiramente. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22: porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia! Novas são a cada manhã, é a tua fidelidade. Amém, irmãos? Nós verdadeiramente nós não somos 100% aquilo que nós deveríamos ser. Nós estamos no processo, como a Bíblia fala, no processo de santificação. E todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Quem sabe hoje, verdadeiramente eu e você erramos. Quem sabe ontem eu e você verdadeiramente erramos. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas nunca esqueça que a misericórdia do Senhor ainda está de pé para te perdoar. A misericórdia de Deus ainda está de pé para te ajudar e para te abençoar. Então não esqueça ela sempre, sempre a cada manhã. Por mais que nós venhamos pecar, por mais que eu e você venhamos errar, a cada manhã Deus Ele renova as suas misericórdias. Deus chega até mim e você. Amém, irmãos? O amor de Deus, quando eu falo da graça, eu falo do amor de Deus. Um amor incomparável, como diz lá em João, né, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Olha que coisa linda a graça, meus irmãos. A graça, ela nos mostra o amor de Jesus sobre mim e sobre você. Muitas das vezes nós somos falhos, nós erramos, nós não fazemos aquilo, quem sabe, que agrada a Deus, mas o amor de Deus nos envolve. Romanos capítulo 8, versículo 38 em diante, a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, nem potestades, nem principado, nem altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada nos separa do amor de Deus. É um amor incondicional, é um amor que resgata aquele que está caído, é um amor que levanta aquele que está abatido, é um amor que renova aquele que não tem forças. Então creia verdadeiramente que nós não podemos viver sem esse Jesus que nos dá a graça, mesmo sem eu e você merecer. Amém, irmãos? Poderia falar em muitos lugares onde verdadeiramente a Bíblia nos mostra, né, sobre a graça de Deus, onde Deus, Ele, né, nos perdoa, nos auxilia mesmo muitas vezes sem merecer. É claro que quando eu falo aqui em questão de merecer, é porque nós, como Davi fala, né, gerado e nascido em pecado, concebido em pecado eu fui. Ou seja, o homem está destinado a cair. Mas quando ele tem Deus, ele sabe da maneira que ele deve andar. Quando ele tem Jesus na sua vida, ele sabe a maneira que deve ser conduzido. Conduzido através da palavra, conduzido através de Jesus, que é poderoso e maravilhoso. Amém, irmãos? Então, verdadeiramente, porque eu e você não podemos viver sem Jesus. Nunca esqueça, por causa da sua graça. Amém, irmãos? Em segundo lugar, porque eu e você não podemos viver sem Jesus, porque Jesus, Ele é o Cordeiro e advogado justo. Amém? Nunca esqueça, meu irmão, a Bíblia diz que João, ele vinha batizando, e quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele, meu irmão, pode levar os meus e os teus pecados. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: mas filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se porventura alguém de vocês pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Amém, irmãos? Quem sabe muitas das vezes você pensa: mas eu sou fraco, mas eu sou pequeno. Quem sabe muitas das vezes nós pensamos: eu só sei errar, eu sou falho. Assim como tem um louvor que nos diz:
mas nunca se esqueça que você tem o Cordeiro que se entregou na cruz para que hoje você pudéssemos estar aqui. Aquele que foi como uma ovelha matadora em silêncio para cumprir aquilo que Deus tinha destinado a ele, que era se entregar, para que hoje você pudéssemos ter acesso à palavra de Deus, você pudéssemos herdar a vida eterna, para que hoje eu e você pudéssemos sair na rua e pregar o Evangelho àquele que necessita para arrependimento, amém, irmãos? Então nós não podemos verdadeiramente viver sem Jesus, porque Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu creio que todos aqui, todos nós, fomos lavados e remidos no sangue carmesim, aquele sangue que escorreu na cruz, aquele sangue de sofrimento, aonde Jesus foi condenado apenas por falar a verdade, apenas por falar aquilo que as pessoas não queriam verdadeiramente ouvir, aonde Ele tomou 40 chibatadas menos umas, com uma espécie de azorrague, que tinha 12 cordas de couro, tiras de couro, aonde, segundo os estudos, a Bíblia indica, e estudos indicam que na ponta tinham ossos ou pedaço de metal. Então, quando Jesus era agredido com aquilo, ela cravava, quando puxava, dilacerava o seu corpo. E foi esse Jesus que aguentou todas essas dores, foi esse Jesus que aguentou todas, quem sabe, as humilhações, foi cuspido, foi humilhado, mas Ele fez tudo isso para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna, para que eu e você pudéssemos ser resgatados do inferno, porque a condenação era para que eu e você fôssemos para o inferno. Jesus, Ele morre, ressuscita e se cumpre tudo aquilo que as Escrituras dizem. Ele veio para a salvação, Ele veio para salvar verdadeiramente aquilo que se havia perdido. Então não esqueça, eu e você não podemos viver sem Jesus. Uma vez que eu e você aceitamos a Jesus, não podemos retroceder, não podemos voltar atrás, porque é Ele que perdoa os meus e os seus pecados, porque é Ele que é advogado justo com o Pai, é Ele que nos defende na presença de Deus. Ou seja, quando Jesus olha para cá, Ele não vê fulano de tal, Ele vê o sangue de Jesus em você. Amém, irmãos? Então creia verdadeiramente. Aleluia! Segundo lugar, por que eu e você não podemos viver sem Jesus? Porque Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado e é o advogado justo junto com o Pai. Amém, irmãos? Amém. Em terceiro lugar, porque eu e você não podemos viver sem Jesus, é porque Ele é a própria palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não sei se você entendeu, porque Ele é a própria palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo se fez carne, e todas as coisas foram feitas por Ele, e tudo do que se fez sem Ele, nada se faria. Então quando a Bíblia está falando isso, eu consigo entender que no dia da criação, quando Deus fala, nada mais é do que Jesus ali. Quando Deus diz, haja-se a luz, Jesus já estava lá no princípio, amém, irmãos? Jesus, Ele é a própria palavra. Em João capítulo 8, 32, a Bíblia diz, de conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É aquele mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então sempre quando for ministrado sobre Jesus, sempre quando a palavra for ministrada, ouça e guarde essa palavra, siga essa palavra, seja obediente a essa palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, é o Verbo que se fez carne, como a Bíblia diz, amém, irmãos? Que venhamos ouvir, mas não apenas ouvir, mas praticar. Jesus mesmo fala, que aquele que ama Ele pratica e obedece os seus mandamentos. Se Jesus tem ordenado você amar o seu próximo, mesmo com os defeitos que ele tem, você também tem defeitos. Ame a Ele assim como Jesus ensinou. Se Jesus mandou nós sair e pregar o Evangelho, quem somos nós para desobedecer os mandamentos do Senhor? Então verdadeiramente que eu e você possamos crer que nós não podemos viver sem Jesus, porque Ele é a própria palavra, Ele é o Verbo que se fez carne, é aquele que tem até aqui nos ajudado, é aquele que até aqui tem nos auxiliado. Então quando a palavra for pregada, ouça, abra o seu coração e siga verdadeiramente aquilo que Jesus
que Deus tem colocado verdadeiramente na sua vida, amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, por que eu e você não podemos viver sem Jesus? Por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é conselheiro, porque Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Amém, irmãos? Então, em segundo lugar, por que eu e você não podemos viver sem Jesus? Porque Ele é o nosso Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é aquele que nos perdoa nossos pecados, nos lava com seu sangue e as nossas vestes ficam brancas, assim como o Apocalipse nos fala. Irmãos, e verdadeiramente Ele é o nosso advogado junto com o Pai. Então não tenha medo mesmo, nós sabemos que o nosso ser, ele é pecaminoso, nós não podemos pecar. Mas se você pecar, tenha consciência de que quando você pedir perdão, Jesus está intercedendo por você. Por que eu não posso verdadeiramente, ou porque eu devo, né? Porque eu não posso viver sem Jesus, é porque Ele é a própria palavra. O Verbo se fez carne, amém, irmãos? Só é liberto aquele que conhece a verdade. E que verdade é essa? É Jesus o Nazareno. É Jesus Cristo poderoso, amém, irmãos? Então nós viemos santificar, nós viemos obedecer, nós viemos andar aqui conforme a palavra tem nos ensinado, conforme a cada culto que eu e você temos vindo, né? Que possamos ouvir, observar aquilo que tem verdadeiramente Deus tem ministrado e possamos obedecer e andar em obediência. E em quarto lugar, por que eu e você não podemos viver sem Jesus? É porque sem Jesus eu e você nada podemos fazer, amém, irmãos? Em João capítulo 15, versículo de número 5, ele diz: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, mas preste atenção, porque sem Ele, nada podeis fazer. Então sempre quando Deus te exaltar, quem sabe Deus te use como grande pregador, quem sabe quando Deus te use, né, para louvar, quem sabe Deus te chame para o ministério, né, de evangelista, aquilo que seja, nunca se esqueça que sem Jesus você é nada. Não se esqueça que somente com Jesus você pode fazer aquilo que Deus ordenado. A igreja só cresceu do primórdio até aqui porque reconheceram que eram necessitadas e dependentes da presença de Jesus. Amém? Então sempre, nunca esqueça, se Deus tem te exaltado, se Deus tem te elevado, se Deus tem te dado algo que não deu para os demais, nunca se esqueça que você é totalmente dependente de Jesus, que você é totalmente necessitado da presença de Jesus. Só cresce aquele que anda conforme a vontade de Jesus. Só cresce aquele que verdadeiramente só obtém, digamos assim, o sucesso verdadeiramente, que reconhece que Jesus, que é dependente de Jesus. Aí, irmãos, nada no mundo, nada nós podemos fazer sem estar na verdade, sem estar baseado na presença de Deus. Amém, irmãos? Eu poderia falar muitas coisas essa noite, porque eu e você não podemos viver sem Jesus, porque nós não podemos viver sem Jesus. Quem sabe eu e você enfrentamos muitas lutas, quem sabe dificuldades, tempestades, desertos vêm até nós, mas nós temos um Deus, nós temos Jesus, aquele que caminha sobre as águas, aquele que te dá o sabe, aquele que diz: acalma-te, mar, e aquieta-te, vento. Glória a Deus. Não sei se você está entendendo, você tem um Jesus poderoso. Você não tem um Jesus verdadeiramente, né, que está paralisado, que não tem poder para fazer algo. Não, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, se você está passando por uma necessidade, eu não sei o que você está passando, quem sabe por dificuldade, alguma doença, algum problema, mas creia que aquele que tem a vida eterna pode te ajudar. Creia que aquele que tem a vida eterna, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que a vida pode te dar um escape. Amém, irmãos? Eu chamo atenção em algo agora verdadeiramente. Muitas das vezes as pessoas, eu e você, nos encontramos no deserto e perguntamos: Deus, por que isso? Por que na minha vida? Quem sabe muitas vezes
A gente pergunta por que Deus, eu sou fiel, eu vou na tua casa todos os dias, porque eu estou enfrentando esse deserto. Todos nós crentes, os amantes da palavra de Deus conhecem, Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: e sendo Jesus guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas das vezes Deus vai te levar no deserto para te ensinar uma lição. Muitas das vezes Deus vai nos levar numa tempestade, numa tribulação, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa, amém, irmãos? Então, mesmo verdadeiramente, muitas das vezes nós nos encontramos no fundo do poço. Muitas das vezes nós nos encontramos como o povo, de Israel se encontrou à frente do Mar Vermelho e atrás Faraó com seu exército, e em vez de adorar, de crer que Jesus podia dar o escape, que Deus podia dar o escape, porque eles já tinham visto muitos sinais, eles começaram a murmurar e a questionar a Moisés por que tinha levado eles até lá. Muitas das vezes, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, em vez de nós confiarmos em Deus, muitas das vezes de nós crermos que Deus pode dar o escape, porque eu creio que todos nós temos visto grandes coisas de Deus na nossa vida. Em vez de nós adorarmos e pedirmos, rogarmos a Deus ajuda, nós murmuramos e perguntamos: Deus, por que isso? Ou por que aquilo? Não, que eu e você devemos tomar uma posição, nos colocar de pé e crer: eu sei que eu tenho um Deus, eu sei que eu tenho aquele que peleja por mim, todos os exércitos estão comigo. Glória a Deus. É impossível o ser humano viver sem Jesus. E você que cremos, que aceitamos a palavra, que nos entregamos a Jesus, é impossível você viver verdadeiramente sem Ele. Por quê? Porque Jesus, Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos. Jesus, Ele é tudo aquilo que eu e você verdadeiramente necessitamos. Quem sabe, muitas das vezes nós vamos perder tudo, mas nós não vamos perder tudo porque Deus, Jesus, Ele é verdadeiramente o nosso tudo. Quem sabe nós vamos perder bens materiais, quem sabe nós vamos perder muitas amizades, quem sabe pessoas vão nos abandonar, mas nós temos um que nunca nos abandonará, que é Jesus, aquele que te sustenta, amém, irmãos? Eu gostaria de falar algo importante para a amada igreja, vendo que Jesus, Ele está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu gostaria de saltar algumas coisas. Em Gênesis, Ele é a semente da mulher. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é a coluna de fogo. Ele é a nuvem no deserto. Em Deuteronômio, Ele é o profeta do povo. Em Josué, Ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, Ele é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, Ele é o nosso parente remidor. Aleluias. Oh, glória! Em 1 Samuel, Ele é o nosso profeta. Em 2 Samuel, Ele é o sacerdote. Em 1 Reis, Ele é o rei sábio. Em 2 Reis, Ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, Ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, Ele é o monarca que permanece. Amém, irmãos? Aleluia, Deus! Aleluias! Em Esdras, Ele é o grande escriba. Em Neemias, Ele é o nosso restaurador. Em Esther, Ele é o nosso escape da morte. Em Jó, Ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos, Ele é o nosso bom pastor. Em Provérbios, Ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é a nossa vida completa. Em Cantares, Ele é o amado de nossas almas. Em Isaías, Ele é o Messias prometido. Em Jeremias, Ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, Ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, Ele é o renovo principal. Em Daniel, Ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, Ele é o marido fiel. Em Joel, Ele é o nosso batizador. Em Amós, Ele é o divino lavrador. Obadias, Ele é o nosso salvador. Jonas, Ele é o grande missionário. Em Miqueias, Ele é o libertador divino. Em Naum, Ele é o juiz das nações. Em Abacuque, Ele é o Deus de nossa salvação. Em Zofanias, Ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, é a glória da segunda casa. Em Zacarias, é a estrela que guia. Em Malaquias, é o sol da justiça. E não para por aí, meu irmão. Em Mateus, Ele é o rei dos judeus. Em Marcos, Ele é o servo de Deus. Em Lucas, Ele é o filho do homem. Em João, Ele é o filho de Deus. Amém? Em Atos, Ele é o santo, Ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, é o que nos faz mais que vencedores. Em 1 Coríntios, é o Senhor de nossas vidas. Em 2 Coríntios, é o nosso conforto. Em Gálatas, libertador do jugo da lei. Em Efésios, aquele que cumpre tudo e
em todos. Em Filipenses ele é o modelo de humildade. Em Colossenses a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses ele vem arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses ele vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo ele é o único mediador entre os homens, entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é a nossa esperança. Em Tito, ele é o nosso exemplo. Em Filemão, ele é o Senhor e Mestre. Em Hebreus, intercessor junto ao Pai. Em Tiago, ele é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro, é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, é a nossa força. Em 1 João, é o caminho. Em 2 João, é a verdade. Em 3 João, é a vida. Em Judas, ele é o nosso protetor. E em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que eu quero dizer com isto? Que desde o princípio, Jesus ele já está sendo anunciado, ele está sendo proclamado na palavra de Deus. Então não esqueça verdadeiramente que eu e você não podemos viver